da tua palavra, Senhor. Fome e sede de ti, Senhor. Que sempre haja o óleo queimando na nossa lâmpada, Senhor. Oh Espírito Santo, incendeia o nosso coração. Pega-nos por dentro, Senhor. Toma-nos por dentro, Senhor. Quebranta-nos, Senhor. Oh, quebranta-nos, Espírito Santo. Oh Deus, ministra o nosso espírito através da tua palavra, Senhor. Que ela penetre na divisão da alma e do espírito. Que ela entre no nosso espírito, Senhor. Deus amado, arranque cada véu, cada escama. Deus, arranque as raízes que a religião plantou dentro de nós. Ensina-nos, Espírito Santo. Ensina-nos, Senhor. Aleluia. Aleluia. Amém, Jesus. Amém, queridos. Você pode sentar. Boa noite, paz seja convosco. Dia de celebração da ceia do Senhor, dia de nos sentar à mesa como filhos, junto com o Pai. Já estamos entrando no último mês do ano, e aí se vão 9 meses de pandemia. Meu Pai, lá em março, eu lembro que a Isabelle veio lá de Bagé, para 15 dias, você lembra disso? 15 dias, e já se vão 9 meses, e eu lembro que lá atrás, no começo daquela pandemia, eu acredito que todos nós perguntávamos: como vamos nos virar? Como vamos nos virar nesse tempo? Como as coisas vão acontecer? E nesses 9 meses o Senhor tem manifestado a sua misericórdia, tem manifestado o seu cuidado, tem nos ensinado a confiar e a depender dele. Nunca se precisou tanto depender de Deus. Nunca se precisou tanto depender da graça e da misericórdia de Deus. E é bem provável que muitos de nós tenham vivido nesse tempo de pandemia dias muito abençoados, dias de grande manifestação da provisão de Deus. Todos os dias nós devemos ser gratos ao Senhor por aquilo que Ele tem feito. Amém? Queridos, nessa noite, depois de um tempo relutando em tratar sobre esse assunto, mas não há mais como adiar, nós precisamos nessa noite colocar o dedo numa ferida dessa casa. Nós precisamos hoje mexer numa mentalidade, num conceito, num pensamento que se enraizou nessa casa, não só nela. Eu tenho visto muitos líderes, muitos pastores que têm anunciado o reino de Deus, enfrentando essa mesma dificuldade. Então hoje nós precisamos mexer, nós precisamos que o Espírito Santo bagunce um pouco as coisas, porque nós não podemos viver a plenitude do reino quando parte da nossa vida ainda não foi alinhada. E quem tem carro sabe que um carro, quando não está alinhado, isso vai dar problema. Isso vai dar problema.
Eu lembro que um dia eu fui levar o carro para fazer um alinhamento, estava lá um cidadão dizendo que ele colocou um jogo de pneus novos no carro, 4 pneus novos. Em 6 meses aqueles pneus sumiram, acabaram, destruíram. E aí ele voltou na loja e eles levantaram o carro, analisaram e perguntaram para ele: mas o senhor não fez alinhamento? Os pneus gastaram de forma errada, rodaram de forma errada, e um pneu que duraria 1 ano, 2, 3, não durou 6 meses. E muitas vezes nós não podemos experimentar a plenitude do reino se nós não estivermos alinhados plenamente com a palavra de Deus. Então nós vamos abrir a palavra em 2 Coríntios capítulo 9, 6 ao 11. E a primeira coisa que eu quero dizer para você nessa noite é para você desarmar o teu coração. Desarmar o teu coração. 2 Coríntios 9, 6 diz assim, vamos ler até o 11. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributados graças a Deus. Amém? Deixe marcado aí na sua Bíblia. Então nessa noite a minha oração é que o Senhor possa arrancar todo o véu, toda a mentalidade que ainda não foi alinhada ao entendimento do reino de Deus. A palavra de Deus, ela abrange o reino de Deus, ela abrange todas as áreas da nossa vida. Quando nós lemos Mateus 5, 6 e 7, lá Jesus apresenta a constituição do reino. E na constituição do reino, Jesus, ele ensina como deve agir, como deve funcionar o cidadão do reino. Nós somos cidadãos do reino. E quando Jesus ensina sobre a constituição do reino, ele ensina como devemos agir como família, ele ensina como devemos agir como igreja, como corpo de Cristo, como uma igreja corporativa que é o corpo de Cristo. Ele nos ensina como devemos agir no trabalho, ele nos ensina como devemos agir perante a sociedade, ele nos ensina que nós devemos ser a luz de uma cidade, ele ensina que nós temos que ser o sal da terra. Então a constituição do reino, ela entra na nossa vida e nós precisamos nos moldar a essa constituição, não porque precisamos nos esforçar para isso, mas se nós nos expormos à palavra e se permitirmos, o próprio Espírito Santo, ele vai fazendo essa transição na nossa vida. Eu não me lembro se foi hoje ou se foi durante essa semana, eu postei uma publicação do chileno Vergara, não sei se alguém de vocês viu.
E ele estava falando, ele está atualmente no Paquistão, e lá os irmãos vão para a igreja e eles vão com fuzil. Não sei se vocês viram a publicação. Vai com fuzil, vai com pistola. E os diáconos ficam na porta do local de culto armados. E aí ele explica por que eles vão armados. Eles vão armados porque eles precisam defender as suas famílias. E porque já aconteceu em outros lugares de culto, onde os muçulmanos, eles chegam ali perto com um colete de bombas e explodem, e aí matam várias pessoas dentro daquela congregação. Então, para evitar um ataque, às vezes eles chegam de carros armados, eles matam as pessoas que estão lá dentro, estupram as mulheres, fazem violências grandes. Então os líderes, os diáconos, os porteiros ficam armados de fuzil na porta do templo, para proteger a família, para proteger as pessoas que estão ali dentro, e para evitar que os muçulmanos, que os inimigos entrem e causem danos a eles. Mas ele dizia, numa dessas publicações, que lá tem acontecido que muitos muçulmanos têm encontrado Jesus no Alcorão. Que o Alcorão, ele cita o nome de Jesus, eu não me lembro se são 30, 40 vezes, e muitas dessas pessoas lendo o Alcorão encontram Jesus e se convertem a Jesus lendo o Alcorão. E uma grande maioria de pessoas tem sonhado com Jesus. Jesus aparece para elas num sonho, e sem que ninguém pregue para elas, elas se convertem, porque sonharam com Jesus. Vilas inteiras acordam numa certa manhã e todas as pessoas da vila sonharam com Jesus. Jesus apareceu para elas durante o sonho e elas se converteram. Mas eu estou dizendo isso por quê? Por que eu estou falando sobre isso? Porque muitas coisas alguém não precisa dizer assim, mas o pastor não me ensinou isso, o pastor não me falou isso. Quanto mais nós nos expomos à palavra, o Espírito Santo vai ministrar ao nosso espírito, e ele vai trazer a nós o entendimento, muitas vezes sem que alguém nos diga, sem que alguém nos fale, sem que alguém nos ensine, bastando nos expor, bastando buscá-lo, bastando estar aberto, bastando estar sintonizados a ele. Então, essa questão que eu quero falar nessa noite, que você já vendo o texto já deve ter dito, o pastor vai falar de dinheiro, mas eu preciso falar. E talvez essa mentalidade errada, distorcida, talvez até seja culpa minha, de não ter ensinado para você, de não ter mostrado para você o que a palavra de Deus fala sobre isso. Porque eu acabei me tornando um ferrenho combatente da teologia da prosperidade. Eu me tornei um ferrenho combatente dos mercenários que exploram e que extorquem as suas congregações. Talvez você saiba ou não sabe, agora recentemente uma pessoa pública conhecida que se converteu numa denominação muito conhecida, muito decepcionado, saiu de lá e aí começou a contar coisas. E numa dessas publicações a pessoa disse: eu entrei na justiça, estou em tratativas com a denominação, porque no tempo em que eu estive lá, 4, 5 anos, eu investi 1,5 milhão nessa denominação, e eu simplesmente tive prejuízos e me cansei de ser extorquido. Eu entendo que existe o mercenário, e Jesus fala: o mercenário está aí. Eu entendo que existe a ganância de instituições que trabalham em cima da ganância das congregações, onde um explora o outro, onde um quer ter mais lucro que o outro, e os dois pensam que estão ganhando. Mas essa mentalidade não é uma mentalidade de reino. E talvez no fato de nunca ensinar sobre isso, você não tem entendido ainda.
que o contribuir é algo extremamente importante no reino de Deus. O contribuir faz parte da essência do reino de Deus. Quando você lê os evangelhos, você vê que Jesus, ele era acompanhado havia uma comitiva que acompanhava Jesus. Havia os discípulos, havia um grupo que acompanhavam Jesus, e nesse grupo de pessoas que acompanhavam Jesus, haviam mulheres de famílias muito bem situadas financeiramente, famílias abastadas, que elas acompanhavam Jesus, e a função daquelas pessoas era dar o amparo financeiro para qualquer coisa que Jesus precisasse, qualquer necessidade que se apresentasse no caminho. Você lembra que quando Jesus chamou os discípulos e tinha aquela grande multidão para alimentar, Jesus disse para eles: vocês vão e comprem. Jesus disse: vocês vão e comprem. E eles ficaram muito preocupados, porque alimentar 15, 20 mil pessoas, imagina 15, 20 mil pessoas, não tinha de onde tirar. Eles disseram: mas não há onde comprar. Mas o fato é que essas pessoas contribuíam, e tanto contribuíam, que Jesus tinha tesoureiro. Jesus tinha alguém que cuidava dessas coisas. Então a primeira coisa que nós temos que romper é entender que contribuir no reino de Deus não é uma coisa diabólica, não é uma coisa demoníaca. Nós temos que entender que existem coisas que são demonizadas. Existem coisas que são demonizadas e a pessoa entende: não, mas isso é coisa do diabo. Não, contribuir não é uma coisa do diabo, faz parte do reino de Deus, integra o reino de Deus. Quando aquela mulher quebrou o vidro de perfume nos pés de Jesus, e aí Judas disse: podia ter alimentado pessoas, podia ter alimentado muitos pobres, porque afinal de contas aquele perfume ele tinha o valor de um ano de trabalho. Era algo que fazia parte do dote da noiva, que ela guardava, aquele perfume ela guardava para derramar sobre o seu noivo. E essa moça entra na casa e ela quebra o perfume sobre Jesus. E quando eles dizem: mas por que ela fez isso? Podiam ter alimentado muitos pobres. E Jesus, ele diz: sim, mas nós não estamos falando dos pobres, nós estamos falando de um ato de adoração dessa mulher. Então quem falou que o dinheiro era alguma coisa foi Judas, mas Jesus tratou aquilo como uma adoração. Então, se nós demonizamos o contribuir, se nós colocamos isso à parte, nós não estamos conseguindo nos alinhar com o entendimento do reino. E é isso que nós precisamos nos alinhar. É isso que nós precisamos entender. É isso que nós queremos entender. Veja que o apóstolo Paulo, ele está falando aqui, talvez aí no seu texto fala a sementeira e a colheita, ou então a semeadura e a colheita, que é uma lei do reino de Deus. O apóstolo Paulo fala de uma lei natural: semear para colher, semear para colher. Então, se eu quero colher alguma coisa, e a gente tem aprendido muito sobre isso, porque agora é a segunda ou terceira vez que a gente tem uma horta em casa, já tivemos em outras situações, e quando a gente quer comer alguma coisa sem agrotóxico, um produto orgânico, então a gente planta e colhe, e é um prazer comer. A gente compra uma alface no mercado, parece que está comendo plástico. Você colhe em casa, você vai ver que diferença que é. É outro produto, é outra coisa. Não é um produto ruim. Então a gente tem aprendido sobre isso de novo, relembrando o que é colher. Mas para colher tem que semear. O apóstolo Paulo, ele fala dessa lei, que é uma lei da natureza, que é uma lei natural. Não adianta você olhar para o seu pátio e dizer: eu queria tanto colher uma laranja, eu queria tanto colher uva. Tá, então, você quer tanto colher uva, quer tanto colher laranja? Plante no seu pátio, coloca lá na terra, cuide, para você poder colher. Porque a regra natural é: se eu quiser colher, eu tenho que plantar.
Só que essa é uma lei do reino de Deus. Fora do reino de Deus, as pessoas usam dizer a lei do retorno. Você já ouviu falar da lei do retorno? Você já ouviu falar, né? A pessoa faz alguma coisa e tal, e lá adiante, daqui um pouco, aquilo volta para ela. Você nunca viu isso? Volta para ela, a lei do retorno. Mas a palavra de Deus fala da lei da semeadura e da colheita. E essa lei, ela rege a vida de quem está no reino e de quem não está no reino. Você pode ser cristão, pode ser o que for, evangélico, umbandista, espírita, enfim. A lei da semeadura e colheita, ela está sobre a tua vida, e ela vai reger a sua vida. Você quer colher, você tem que semear. Jesus ensina a regra de ouro. Qual é a regra de ouro que Jesus ensinou? Você faz para os outros o que você quer que elas façam para você. Jesus está dizendo: você quer que as pessoas te tratem bem? Trate elas bem. Você quer que as pessoas te tratem com respeito? Trate-as com respeito. Aquilo que você quer que as pessoas façam para você, você tem que fazer para elas. Jesus ensina isso. Nada mais é do que a lei da semeadura e da colheita, onde eu preciso semear. A colheita nunca vem antes da semeadura. Sempre primeiro eu tenho que semear, sempre primeiro eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar, eu tenho que esperar o tempo certo para que aquele produto ele cresça, ele se fortaleça, até que chegue o momento de frutificar. Lá em Israel, existe uma ilustração, uma palavra que diz que um dia um senhor estava plantando tâmaras. Você conhece tâmaras? Tâmaras leva 40 anos para produzir, 40 anos. E um dia ele estava lá plantando as tâmaras numa área de terra, e alguém chegou para ele e perguntou: o que você está fazendo? Eu estou plantando tâmaras. Mas por que você está plantando tâmaras? É um produto muito caro, os frutos da tamareira. E aí ele disse: eu estou plantando porque eu quero que a minha próxima geração colha esses frutos. Então existem produtos, existem sementes que elas demoram para produzir, mas elas produzem. Então uma geração precisava plantar para que a outra pudesse colher os frutos da tamareira, que é muito bonito, parece uma palmeira, as tâmaras. Então, mas tem que esperar 40 anos para colher. Outras coisas você semeia e colhe rápido, ligeiro. Outras espera mais. Uma nozes pecan leva 6, 8 anos para começar a produzir. Então quem semeia precisa saber entender que algumas coisas demoram mais, outras coisas são mais rápidas, algumas sementes produzem rápido, outras demoram um pouco mais, mas uma coisa é certa: praticamente todas vão colher, uma hora elas vão produzir. Isso é uma regra do reino de Deus, isso é uma lei do reino de Deus. Agora, se nós entendemos com toda a propriedade o que é adorar, nós entendemos. A gente viaja, a gente conhece muitos lugares. Existem lugares, irmãos, que a adoração é uma grande dificuldade. Existem lugares que a mentalidade daquele lugar, daquela casa, ainda não conseguiu entender o que é adoração. Então há lugares que é muito difícil você adorar. Você tem que fazer que nem fez Abraão, quando ele foi fazer o sacrifício de Isaac. Ele levou a lenha, levou o fogo, levou tudo que precisava para chegar lá, montar um altar, preparar tudo. E existem lugares que a gente vai que é assim, onde aquele tempo que é destinado para adoração, ele é enchido com todo tipo de música, todo tipo de estilo, tantas coisas humanistas, que às vezes dá vontade de dizer: para com isso, por favor, parem com isso, vamos adorar.
E aí quando você pega a palavra e você vai ministrar na palavra, primeiro tem que conduzir aquela congregação à adoração, a adorar o Senhor, e aquelas mesmas pessoas que estavam cantando euforicamente canções humanistas, não conseguem adorar o Senhor, não conseguem entrar no espírito de adoração, porque não sabem o que é adorar a Cristo. Mas nós entendemos. Nós conseguimos romper com essa mentalidade. Nós entendemos tantas coisas, entendemos a profundidade da palavra. Nós não temos dificuldades de entender isso. Mas temos pecado nessa área. Temos pecado no entendimento da importância de semear no reino de Deus. Veja o que diz a palavra, o que Paulo está falando. O apóstolo Paulo, ele começa falando de uma coisa natural, de semear, de colher, de plantar para poder colher, para ele entrar, e ele vai falar claramente, abertamente sobre contribuição. Ele vai falar claramente sobre contribuição, e ele vai tocar no assunto que para muitos é algo chocante, incomoda, porque toca numa ferida. Nós precisamos entender, existe um debate muito grande, onde alguns dizem, mas não pode consagrar dízimo, não pode ofertar, não pode não sei o quê, e muitas vezes, as pessoas que levantam esse tipo de discussão, são justamente as pessoas que não gostam de contribuir, então elas querem justificar o seu ato, e elas querem justificar isso biblicamente, elas querem justificar isso usando a própria palavra, e a gente sabe que quando alguém quer justificar alguma coisa usando a palavra, ele vai encontrar o meio. Eu me lembro de uma senhora, ela veio conversar comigo, ela estava com um problema com o marido, era um relacionamento muito complicado entre ela e o marido, e ela veio me perguntar, pastor, eu não suporto mais, assim, acontece isso, acontece aquilo. A justificativa dela de sair daquele casamento, muito boas por sinal, mas aí ela perguntou, eu vou deixar meu marido e eu quero ficar com aquele outro, o que o senhor me diz? Eu não digo nada. O que o senhor me aconselha? O meu conselho é que você fique com o seu marido. Tá, mas e se eu não quero ficar com ele? Então fique sozinho. Não, mas eu quero ficar com aquele lá, e eu queria que o senhor me abençoasse. Eu disse, não, minha bênção você não tem. Se é minha bênção que tu quer, você não tem. Eu não vou abençoar uma coisa que eu sei que está errada. Mas eu não sei o que. O senhor não vai me abençoar? Eu disse, não. A palavra de Deus fala outra coisa, não é isso que eu não posso te abençoar nisso. Então tá. Aí passou, acho que um mês, não sei quanto tempo, ela voltou de novo. Pastor, e nunca mais falou do assunto. Ela veio e disse, pastor, resolvi o assunto lá. Resolvi. Eu falei com o pastor fulano, eu falei com o pastor fulano, todos eles disseram o que o senhor me disse. Mas eu encontrei um pastor, e ele mostrou na Bíblia que eu podia fazer o que eu queria. Exatamente o que eu falei para o senhor. Você encontrou? Encontrei. Ele disse que lá na Bíblia está escrito assim, o que desligar na terra, está desligado no céu. Que bastava eu orar, me desligando do meu marido, e pronto, estava resolvido. Aí depois eu orava me ligando a outro. Ele te falou isso? Falou. E você fez isso? Fiz. Então tá, tranquilo, você faz o que você quiser, né? A vida é sua. Você achou uma resposta bíblica para uma coisa que você queria fazer. Então às vezes a pessoa quer romper alguma coisa, mas ela quer procurar um amparo bíblico. Então a pessoa diz assim, eu não quero contribuir, eu não vou contribuir. Então acha alguém para dizer assim, não é bíblico, você não deve contribuir, você não deve ofertar, você não deve fazer isso, você não deve fazer aquilo. Mas aqui o apóstolo Paulo vai falar claramente sobre isso, sobre a voluntariedade, que é algo que a gente precisa entender. No reino de Deus não existe uma imposição, uma obrigação, uma obrigatoriedade, como é na religião. Você lembra como é que é? Você é músico, vai tocar? Vou. Se não for dizimista, não toca. Aí o cara até não quer ser dizimista, mas ele quer tocar. Então ele contribui. Você é diácono, né? Então você quer tirar. E aí as pessoas apaixonadas pelo cargo,
você não vai contribuir, não vai entrar na escala, não vai trabalhar, não vai fazer isso, não vai fazer aquilo. E aí a pessoa, por força, por imposição, ela contribuía, mesmo sem querer. E aí havia uma malandragem, que a pessoa sabia assim, em dezembro tem a assembleia para escolher. Aí os irmãos passavam às vezes o ano inteiro sem dar dízimo, mas chegava setembro por aí eles começavam a contribuir, setembro, outubro, novembro. Aí em dezembro tinha assembleia, aí todo mundo concorria. Aí chegava janeiro, já não contribuía mais, até chegar lá para setembro, por aí eles começavam a contribuir de novo, para se manter no cargo. Aí tinha a manha, a ginga, a astúcia do coração do homem. Mas não existe isso. Então o que Paulo fala? Paulo diz: contribuir é algo que deve ser feito com alegria e não por necessidade. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade. Vamos até aqui. Não por tristeza, ou seja, o pastor está falando em dinheiro, aí todo mundo vai contribuir, aí eu não vou contribuir, daí parece que está rasgando aquela pessoa, parece que ela está sendo machucada quando se fala de contribuir, e quando ela tem que contribuir, parece que está dando à luz alguma coisa, parece que ela está sentindo dores de parto. Paulo diz: não faça isso com tristeza. Não faça isso com tristeza. Segundo, não faça isso por necessidade. O que é por necessidade? Por necessidade é quando você é forçado a fazer alguma coisa, quando você é constrangido a fazer alguma coisa, quando se precisa usar uma justificativa almática para levar alguém a contribuir. Então aquela pessoa ela é forçada a fazer isso, ela é forçada a contribuir. Se você me perguntasse: pastor, nós não temos necessidade aqui? Temos. Então por que o senhor não fala que precisa disso, precisa daquilo? Não vou falar. Eu não posso usar um argumento de necessidade para forçar alguém a contribuir. Eu não posso usar o argumento da alma para que alguém contribua. Você está entendendo? Eu não posso fazer isso, onde eu precise tocar a alma de uma pessoa para que ela faça algo que devia já estar no seu espírito. Não, eu vou contribuir porque afinal de contas, né, olha aí, está acontecendo isso, tem que comprar um projetor, tem que fazer não sei o quê. Se eu vou ter que esperar, se eu vou ter que usar de uma artimanha, de uma necessidade, de um argumento almático para convencer alguém a contribuir, então eu já estou errado em fazer isso. E está errado o outro que precisa de um argumento da alma para fazer algo que deveria ser natural. Para fazer algo que deveria ser natural. Então a pessoa fica esperando. Eu vou esperar o pastor falar. Se o pastor falar, eu contribuo, senão não. E aí ela fica esperando ser constrangido, esperando ser forçado. Esse termo por necessidade é isso, é forçar alguém a fazer alguma coisa, é forçar alguém a contribuir, é chegar aqui e eu começar a fazer que nem o homem do chapéu lá, que nem diz a minha sogra, aquele lá do chapelão. Aí ele vai para TV e chora, e aí cada vez que ele chora, as contas só vê o trim, trim, trim. Não aguento mais, eu estou cansado de ser perseguido. E aí, por favor, eu preciso de tantas pessoas para contribuir. E as contas vão entrando. Cada vez que ele chora, ele move a alma das pessoas para contribuir. Nós não precisamos disso. Nós não temos necessidade disso. Nós não atuamos na área da alma. O território que nós ministramos não é na alma, não é na emoção. Nós não atuamos na área do emocional. Então o apóstolo Paulo diz ali, se o ato de contribuir gera um peso, gera uma tristeza, então significa que eu não entendi ainda.
Se eu, para contribuir, eu vou fazer isso com dor, com tristeza, então eu não entendi ainda o que é evangelho. Se para que eu possa contribuir, eu preciso ouvir argumentos da alma, alguém precisa me fazer chorar, alguém precisa expor uma necessidade importante para que eu contribua, então eu também não entendi alguma coisa. Eu não entendi ainda o que era o reino. Ofertar por tristeza ou por necessidade não faz parte do reino de Deus. Você lembra quando Jesus, ele está lá com aquela multidão, e esperando o pão, esperando a comida, esperando o alimento, e os discípulos estão naquela discussão. Jesus diz: vou dar um jeito aí, vocês têm que alimentar o povo, vocês resolvam aí. E eles estão lá naquela discussão: o que nós vamos fazer? Como é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos alimentar? Olha, Jesus está louco, como é que nós vamos dar comida para esse povo? Quem é que vai na cidade? O que tem de dinheiro? Jesus não perguntou o que tinha de dinheiro, ele disse assim: vocês vão e alimentem. Aí no meio de toda aquela discussão, quem chegou lá? Quem chegou lá e disse, ouviu a discussão e disse: eu tenho aqui 5 pães e 2 peixinhos. O menino trouxe o lanche para ele. O menino foi o único naquela multidão inteira que lembrou de trazer um lanche, lembrou de trazer alguma coisa para comer, trouxe a merendeira. Você lembra o tempo da merendeira? Você ia para a escola e levava uma merendeira com lanchinho lá dentro, pão com banha, levava um lanchinho para comer na escola. O menino lembrou de levar o lanchinho, lembrou de levar alguma coisa para ele comer, e ele ouve aquela discussão inteira e diz assim: por que vocês estão discutindo? Está aqui, tem 5 pães, e imagina, como é que o menino, ele conseguiu entender alguma coisa que os adultos não conseguiram? Está aqui, E aí eles vão lá para Jesus e dizem: Senhor, para o Senhor tem aqui, 5 pães e 2 peixinhos. E aí Jesus abençoa aquele pão, aqueles pães, aqueles peixes, e todo mundo come. Mas você vê que o menino não faz isso com tristeza, o menino faz isso de uma forma tão generosa, tão natural. Ele não pensou que ele ia ficar sem. Ele não pensou que, e agora, como é que vai ser? Eu vou ter que caminhar tantos quilômetros para voltar para casa, estamos no meio do deserto, e eu vou chegar lá com fome. E dizem os estudiosos que sobraram 12 cestos, e alguns alegam até que Jesus deu um cesto: menino, leva esse cesto para você. Mas mesmo que não levou o cesto, todo mundo comeu e se fartou, diz a palavra. Então o menino estava lá junto, ele comeu e se fartou igualmente. Não havia dor, não havia peso, não havia tristeza, não havia imposição, não havia necessidade. Ninguém constrangeu o menino, ninguém contou para ele uma história triste, ninguém ficou ali lidando com a emoção dele. Ele simplesmente viu o que precisavam e deu, contribuiu espontaneamente. Mas aí o apóstolo Paulo, ele continua dizendo, ele fala: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Veja que ele fala, começa falando de semeadura, ele começa falando que precisamos semear, mas ele agora está falando sobre contribuição. Ele diz: quem contribui precisa fazer isso com alegria. Isso quer dizer, precisa fazer isso com prazer, precisa fazer isso com satisfação, precisa fazer isso como algo natural no seu espírito, como algo natural dentro de si, com alegria. Agora, verso 8 diz: Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre e em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Veja o que Paulo está falando, veja o que ele está ensinando. Ele está dizendo que o ofertar, o contribuir, eu vou usar esse termo, contribuir,
é um ato de justiça. Ato de justiça. Você sabe que lá em Apocalipse ele diz que quando a noiva vai se apresentar diante de Jesus, diante do Senhor, nas bodas do Cordeiro, a noiva que é a igreja, ela vai se apresentar para Jesus vestida foi dado a ela que se vestisse de linho. E o mesmo texto diz que esse vestido de linho, branco, lindo, ele nada mais é do que os atos de justiça da noiva, os atos de justiça da igreja. Nós sabemos o que são atos de justiça, não sabemos? Quantas vezes nós alimentamos famílias? Quantas vezes nós vestimos quem necessitava? Quantas vezes nós fizemos campanhas para socorrer famílias daqui ou fora daqui? Quantas vezes nós entendemos que era nossa responsabilidade fazer alguma coisa, e que nós fazíamos isso entendendo que isso são atos de justiça? Alimentar o necessitado, socorrer a viúva. Nessa situação toda de pandemia, a pastora muitas vezes diz: a gente tem que se lembrar das viúvas, tem que lembrar da irmã Lourdes, a gente tem que lembrar de pessoas que a palavra de Deus ela tem um carinho todo especial, fala dos órfãos, fala das viúvas, e a palavra de Deus diz: ai daquele que pratica injustiça contra os órfãos e viúvas. Então nós entendemos o que são atos de justiça. Nós temos muito recente na nossa mente, no Natal do ano passado, você lembra aquela festa que fizemos? Quantas famílias foram abençoadas? Nós entendemos esses atos de justiça, mas não entendemos que o contribuir também é um ato de justiça. Não entendemos. Então a palavra diz ali, que isso, a graça de Deus, ela se manifesta de muitas formas. A graça de Deus ela é manifestada de muitas formas, e uma das formas que a graça se manifesta é quando nós contribuímos, é quando nós semeamos, é quando nós ofertamos. E agora a gente olha para a palavra e a gente cai em si e vê: poxa vida, está muito errado. Será que é só eu que tenho esse entendimento? Está muito errado. Não está certo. Esse ato de justiça ainda não faz parte do nosso dia a dia. Essa forma de ato de justiça nós ainda não entendemos, nós ainda não compreendemos, nós ainda estamos longe, há anos-luz atrás, para entender isso, muito atrasados. Mas veja o que mais que diz a palavra, verso 10 e 11: ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça. Ele está falando sobre contribuição, e de novo ele diz: quem contribui está praticando justiça, está sendo justo com Deus. Justo de que maneira? O Senhor não te dá semente? Não é Ele quem te dá o recurso? Quando o povo de Israel ele foi entrar na terra de Canaã, o Senhor disse assim: eu vou levar vocês para a terra de Canaã, eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel, eu vou levar vocês para um lugar onde tudo que vocês plantarem, vocês vão colher, uma terra muito fértil. E quando vocês entrarem lá, e quando vocês começarem a colher os frutos dessa terra, nunca digam: foi a força do meu braço que me deu. Nunca digam isso, porque quem vai dar sou eu, diz o Senhor. Eu é quem vou dar. Então muitas vezes nós podemos dizer: não, eu tenho porque eu tenho a força do meu braço, eu tenho porque eu tenho as habilidades, eu tenho porque eu sou o cara, eu tenho porque eu sei, porque eu manjo do negócio. Não, meu filho, você tem a semente porque Deus te dá essa semente. Você tem o recurso porque Deus te dá o recurso. Porque se você andar por aí, você vai encontrar pessoas com nível superior, desempregadas, necessitadas, passando fome, com graves problemas, porque mesmo tendo a capacidade, a habilidade, elas não têm quem lhes dê a semente. Você tem.
Você tem um Deus que te dá semente. Você tem um Deus que abençoa a tua sementeira. Você tem um Deus que não só te dá semente, como também te dá o pão para que você possa comer. Ele te dá a semente e te dá o pão para que você possa comer. Ele te dá o recurso. Mas a questão é, quando nós tomamos a semente na nossa mão, a gente olha para aquela semente e a gente precisa pensar: eu vou resolver uma necessidade imediata comendo a semente, ou eu vou semear uma parte para que eu possa comer agora e possa comer depois e depois e depois. E muitas vezes Deus nos dá a semente e Deus nos dá o pão, e a gente come a semente e come o pão. Come a semente e come o pão. Não lembra-se de semear. Agora, você está dizendo: então eu vou semear, porque eu quero colher bastante. E aqui está uma questão que Paulo está ensinando. O fato de semearmos não nos dá a segurança que a gente vai colher. Eu quero que você entenda isso. Eu acho que nessa última virada de tempo, eu semeei 40 e poucas sementes de ingá. Vocês conhecem ingá? Engazeiro, conhece? Não conhece? Essa árvore que tem bem na entrada ali da minha cobertura ali do carro, é o ingá, e aquilo dá muita semente. Então eu separei umas sementes, cuidei, coloquei na terra, preparei a terra, cuidei do sol, coloquei água, nenhuma vingou. 40 e poucas sementes, nenhuma vingou. Nós fomos plantar beterraba e cenoura, e a gente conseguiu comprar somente sementes. Semeamos, cuidamos, não deu nada. Não colhemos nem cenoura, não colhemos beterraba, não vi o engazeiro frutificar. Então, o que Jesus está ensinando? O que a palavra está ensinando? Ela está dizendo que eu não posso semear na ganância de que se eu semear bastante, eu vou colher bastante. Você está entendendo? Pronto, agora eu entendi. Então o pastor está falando: eu vou agora semear bastante, porque Deus vai me dar bastante. Não é isso que Jesus quer. Jesus não quer trabalhar com a nossa ganância. Jesus não quer nos instigar a ser gananciosos. Jesus não quer nos instigar, queridos, a que a gente contribua, porque Ele diz que a gente vai colher bastante. Jesus quer que a gente aprenda que quando a gente semeia, a gente só vai colher porque Deus quer que a gente colha. Não sei se você consegue entender. Nós semeamos alface, e a primeira colheita de alface, as alfaces eram muito pequenininhas, comendo aquela alface gostosa. E agora a gente preparou a terra de novo, e semeamos de novo 40 e poucos pés de alface, cabeça, sei lá como é que chama, de alface. E essa segunda colheita deu grande, eles cresceram. Você pega uma cabeça de alface e enche uma bacia. Mas o fato é, por que a outra, com os mesmos cuidados, não produziu tanto, e com essa produziu mais? Quem vai dar a graça de colhermos muito ou pouco é Deus. Quem vai dizer se vai vingar ou não vai vingar a nossa semente é Deus. Porque a nossa confiança, ela não tem que estar no quanto eu semeei, mas no Deus que me deu a semente. Porque mesmo que eu não colha, Ele vai me dar a semente. Mesmo que eu demore para colher, Ele vai continuar me dando a semente. Ele não quer me estimular a ser ganancioso. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Ele não quer que agora eu saia feito um louco, e eu vou investir além do que eu posso, além do que está dentro da minha capacidade, porque agora eu entendi que Deus vai me dar a colheita, porque eu vou semear, e Deus é obrigado a me dar a colheita. Não é obrigado. Ele não foi obrigado a fazer com que o engazeiro produzisse, não foi obrigado que a cenoura produzisse, que a beterraba produzisse. Ele faz a hora que Ele quer. Eu não vou constranger a Deus com o meu ato de justiça. Você está entendendo? Eu não vou constranger a Deus, mas Ele vai expor o meu coração, se eu estou fazendo isso por amor a Ele. Essa é a questão. Por amor. E quem faz alguma coisa por amor não sofre fazendo o que está fazendo.
Quem faz alguma coisa, a gente já ouviu muitas pessoas dizendo: quem faz algo, trabalhe com alguma coisa que você gosta, e todos os dias você não terá que trabalhar, porque você vai fazer algo que gosta. Você já trabalhou em algum lugar onde você sai todo dia e diz assim: ah, meu Deus, vou lá de novo, mais um dia, aguentar o fulano. E trabalhar é um peso, é um fardo, é uma coisa problemática. Nós precisamos fazer as coisas que fazemos, porque fazemos por amor, porque fazemos porque amamos o Senhor, porque a nossa confiança não está no tanto que semeamos, mas está naquele que nos dá semente, naquele que é o nosso provedor, naquele que é o que nos sustenta, e Ele vai regular, Ele vai avaliar o nosso coração. Jesus, quando foi procurado por aquele jovem rico, ele disse assim: Senhor, o que eu preciso fazer? Ele disse: vai, faz isso, não, isso tudo eu faço. Então você vai e vende tudo que tem. O que Jesus quer fazer? Jesus quer ver o coração dele, o quanto ele quer realmente. Vai, vende tudo e dá para os pobres. Ele virou as costas e saiu triste. Por quê? Porque ele amava Jesus, mas não tanto assim. Ele amava Jesus, mas não tanto para pegar e vender coisa e dar para os pobres, não tanto para colocar a mão no bolso e contribuir. Eu amo Jesus, mas não tanto assim. Aí você vê Jesus chegando na casa do do publicano, coletor de impostos, Zaqueu. Jesus vai na casa de Zaqueu, e lá Jesus está sentado à mesa, e lá no meio daquela conversa, Zaqueu se levanta e ele diz: Senhor, eu decido agora. Ele era um publicano. Publicano, você sabia que publicano sempre cobrava mais, extorquia os outros e enriquecia fazendo isso. Você pensa que propina é uma coisa brasileira, que é uma coisa moderna? Isso já existia. Eles enriqueciam cobrando além. Então, quando Jesus veio na casa de Zaqueu, e Zaqueu disse assim: Senhor, eu decido agora, se eu cobrei alguém mais do que devia, eu vou devolver 4 vezes mais. E aí ele disse mais: eu vou pegar a metade dos meus bens e vou dar aos pobres. Jesus não falou nada disso para ele, mas ele tomou essa decisão, uma decisão do seu coração, uma decisão dentro de si. Então você vê alguém que diz: eu quero te seguir, eu quero andar contigo, mas quando Jesus diz: você tem que contribuir, ele diz: não. E aí você tem um outro que ele não diz nada, Jesus não comenta nada, mas ele simplesmente se apresenta e diz: eu vou fazer isso, eu vou contribuir, eu vou dividir, eu vou dar, eu vou fazer isso espontaneamente. Isso é algo tão sério, isso é algo tão sério, que nós precisamos entender. Jesus estava no templo observando as pessoas que contribuíam. Você deve ter lido isso na palavra. E aí chega uma mulher viúva. Todos chegaram e colocaram no gasofilácio grandes somas de dinheiro. Mas chegou uma viúva e ela trouxe para Jesus o que ela tinha. Algumas moedas, era tudo que ela tinha. E Jesus disse assim: aqui está a pessoa que mais contribuiu. Por que ela foi que contribuiu mais? Porque ela fez isso com alegria, com prazer. Não é o valor, não é o quanto eu contribuo, não é se eu vou dar mais, se eu vou dar menos, mas é o que eu estou entendendo disso, o que eu estou compreendendo disso. Por fim, queridos, então o apóstolo Paulo diz assim: o Senhor, Ele aumenta e multiplica os frutos. O Senhor é aquele que faz isso. Agora, o que nós temos que entender hoje? Se contribuir, se ofertar, é uma questão de generosidade, porque ele diz lá no verso 10 e 11: assim vocês serão enriquecidos em tudo para toda generosidade. Se contribuir é um ato de generosidade, é um ato de amor a Deus e ao seu reino, é um ato de justiça. O que nós temos que responder hoje? Eu estou praticando esse ato de justiça? Eu estou sendo justo com o Senhor? Eu estou
colocando em prática o que a palavra de Deus diz? Será que o meu contribuir está sendo justo? Sim ou não? Eu entendi? Eu não entendi? Eu estou entendendo? Não, eu não quero saber desse assunto. O senhor está falando um assunto tão bonito, pastor, sobre a criação do homem. Agora o senhor tem que falar disso ali. Agora o senhor vem falar desse negócio de contribuir. Porque isso faz parte da nossa vida com Deus. Isso faz parte da nossa vida com Deus. Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. Isso é muito importante. Quando nós voluntariamente fazemos algo que é natural. Quando você acorda pela manhã, você tem que forçar para abrir o olho? Ou é algo natural para você? É algo natural. Você acorda do nada assim, os olhos se abrem naturalmente. Ninguém precisa dizer: Jaqueline, abre o olho, Jaqueline. Vai lá lavar o rosto, estou pensando nas coisas. Abre o olho, mulher. Ninguém precisa dizer isso. É algo natural na nossa vida. Assim tem que ser os nossos atos de justiça. Nosso ato de justiça no que tange a contribuir, no que tange a ofertar. Não espere que alguém apresente para você uma necessidade. Não espere que eu precise chegar aqui e tocar na tua alma. Não espere por isso. Você não vai encontrar. Não espere que eu chegue aqui e estimule você na sua ganância. Oferte porque Deus vai te dar 100 vezes mais. Não, isso tem que ser algo voluntário, por amor, por compaixão, por misericórdia, por um ato de justiça. Vamos ficar de pé e vamos orar. Talvez hoje a gente precise dizer para Deus: Senhor, me perdoa, Senhor. Eu não entendi, não tinha entendido. Talvez você vinha demonizando o contribuir. Você vinha colocando o contribuir como algo demoníaco, como algo satânico. Mas não é assim. Contribuir faz parte da nossa vida com Deus, faz parte do reino de Deus. Tanto que o apóstolo Paulo precisa ensinar sobre isso. Ele ensina a igreja, ele ensina os irmãos, os cidadãos do reino. Os cidadãos do reino precisaram aprender a semear e a colher. A nossa oração nessa noite é dizer: Deus me perdoa, Senhor. Deus me perdoa. Deus perdoa porque muitas vezes a gente é mesquinho, a gente é ganancioso. Muitas vezes a gente quer tudo de Deus. A gente quer que Deus faça coisas extraordinárias na nossa vida, mas a gente não está disposto a fazer o mínimo que Jesus ensinou. Nessa área nós podemos fazer tantas outras coisas. A gente está como as igrejas do Apocalipse, onde Jesus vem e elogia: eu vejo que vocês fazem isso, eu vejo que vocês fazem aquilo. Mas em um dado momento Jesus diz: mas eu tenho contra ti tal coisa. Sabe, se Jesus viesse nessa casa de adoração, Ele diria: eu vejo que vocês sabem me adorar. Eu vejo que vocês têm fome da palavra. Eu vejo que vocês têm alimentado os necessitados. Eu vejo que vocês têm estendido a mão àquele que precisa de roupas e de alimento. Eu vejo que vocês têm entrado em ambientes de adoração que muitos nunca conseguiram chegar na porta. Mas eu tenho contra vocês que ainda não entenderam que semear no reino de Deus também é um ato de justiça. Pai, em nome de Jesus, nós
Nós oramos nessa noite, Pai. Nós oramos como tua igreja, como teus filhos, como teu corpo nessa terra, Senhor. Nós precisamos entender, Jesus, que o Senhor era acompanhado de um grupo de pessoas que estavam ali só para investir no reino. Essas pessoas não pregavam, essas pessoas não expulsavam demônios, essas pessoas não eram enviadas pelas vilas, elas estavam ali só para suprir a logística do reino. Elas entenderam que os recursos que Jesus precisava estavam nas mãos dela. Os recursos que o reino precisava estavam com eles. Então por isso elas andavam com Jesus. Senhor, nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos romper no nosso espírito, Senhor. Nós precisamos romper com a nossa mentalidade, Senhor. Senhor, se há corações feridos, cura nessa noite. Trata nessa noite, Senhor. Se há ganância em nós, cura-nos dessa ganância. Se há mesquinharia em nós, cura-nos dessa mesquinharia. Se há, meu Deus, um desejo de se justificar, Senhor, que essas justificativas caiam por terra, mas que sejamos incendiados, Senhor, a nos vestir com esses atos de justiça. Senhor, que sejamos ativados, Senhor, em nossa generosidade. Que sejamos ativados, Senhor, em nossa liberalidade, Senhor. Que as nossas mãos não se encolham, que o nosso coração não se feche. Que haja dentro de nós, Senhor, uma disponibilidade de investir no Teu reino. Que isso não seja um peso, que isso não seja uma calamidade, que isso não seja uma dor, que isso não seja um sofrimento, mas que saibamos fazer isso com amor, com alegria, com prazer diante de Ti, descendo com as nossas vestiduras com esses atos de justiça. Ministra a nós, Senhor. Ministra o nosso coração, ministra o nosso espírito, ministra dentro de nós, fala com cada um de nós, Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Ensina-nos, Senhor, a saber administrar a semente que o Senhor nos dá. O Senhor que dá semente, aquele que semeia, suprirá as suas necessidades. Em nome de Jesus.